Olá, eu sou José Alencar e lhes dou as boas-vindas a mais essa nova edição do curso Condutas na Sala de Emergência, edição de 2023. Sejam todos bem-vindos a um curso que vai ser muito rico, tem muita tema bom para a gente discutir aqui durante esse ano. Temas práticos, temas ligados às condutas na sala vermelha, mesmo em pacientes graves. Tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa jornada que a gente vai construir juntos durante esse ano. E nenhum tema melhor para começar isso do que a própria parada cardiorrespiratória, que é a maior emergência de todas, não é? Então, nesta aula aqui, a gente vai atualizar vocês das guidelines, das diretrizes, né? Eu vou passar um pouco da minha experiência para vocês, experiência que eu tenho como assistente de emergência no Dante Pazanese, lá no pronto-socorro, e também a experiência como instrutor da American Heart Association, de curso de ACLS aqui no Brasil. Eu tenho a sorte de ser um instrutor facultado da American Heart aqui, e eu vou passar essa experiência também para vocês e a maneira como a gente tem treinado mais recentemente, né? E, principalmente lá no Dante Pazanese, tá? Nesta aula aqui, a gente vai começar falando dos algoritmos de parada, de suporte básico de vida e depois do suporte avançado. Eu vou explicar para vocês as diferenças entre eles, que vai além do que parece pelo nome, né? Pelo nome, dá a entender que o suporte básico de vida é um suporte fácil, é um suporte que é para ser feito por profissionais menos experientes. Tem gente que acha isso, né? Já o avançado seria para aqueles profissionais já mais experientes. Não é isso, pessoal. O suporte básico tem um cenário para ser feito, inclusive por médicos mais experientes. E o avançado é feito em outro cenário também. Além disso, a gente vai comentar algumas situações especiais também, que são incluídas lá nas diretrizes de atendimento de parada cardiorrespiratória. A gente vai começar aqui falando, então, sobre a identificação e manejo inicial da parada cardiorrespiratória, de acordo com as novas diretrizes, né? Esse manejo da parada cardiorrespiratória, ele traz um novo elo na cadeia de sobrevivência. Esse novo elo é o elo da recuperação. Ali foi bastante revisado, né, esse elo de recuperação. A gente vai ter aula disso aqui no curso também. Foi revisado para incluir principalmente o neuroprognóstico, né? E no suporte avançado de vida é o quê? É o reconhecimento da parada cardiorrespiratória de acordo com a BLS, né? E depois o atendimento à parada cardiorrespiratória na parte avançada, com o quê? Com todas as tecnologias que a gente pode usar, não é? Para a melhora de atendimento de parada cardiorrespiratória, para tentar ofertar ao paciente um prognóstico melhor, tá? Agora, o monitor e o desfibrilador, ele deve ser ligado no paciente imediatamente. Isso é uma coisa que nós temos que ter em mente quando for atender parada cardiorrespiratória, é que a identificação do ritmo, né, de parada e a identificação do ritmo chocável faz toda a diferença, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês o que se faz no suporte básico de vida, no extra-hospitalar. Como é que se faz esse suporte extra-hospitalar aqui através dos elos da cadeia, né? Nessa linha aqui de baixo a gente consegue perceber bem, ó. Primeira coisa é o acionamento de serviço médico de emergência, depois a RCP de alta qualidade e a desfibrilação quando chegar. A ressuscitação avançada, que está aqui simbolizada por essa ambulância, né? Isso é a equipe avançada que vai chegar logo mais. E depois os cuidados pós-parada se esse paciente sobreviver. Mas vamos começar pelo princípio. Vamos ver como é que se faz aqui o começo desse atendimento, até para entender ou perceber de maneira adequada que o paciente está em parada cardiorrespiratória num ambiente extra-hospitalar. Isso se chama suporte básico de vida. Então, o básico de vida se faz no extra-hospitalar. Como é que a gente identifica isso? Ora, a gente vai chegar num paciente que, se ele estiver em parada cardiorrespiratória, ele estará caído no chão. Você há de concordar comigo, ou desacordado em qualquer que seja o local onde ele está. Você vai chegar na vítima e vai fazer, senhor, senhora, e ele não vai responder. Para o reconhecimento inicial de uma parada cardiorrespiratória no ambiente extra-hospitalar, você vai chegar na cena lá e provavelmente você vai encontrar o quê? Uma pessoa desacordada, né? Ou caída já no chão, ou na superfície em que ele estava. Por exemplo, se ele está sentado, ele vai estar largado na cadeira, né? Já talvez até sendo acudido por outras pessoas, você vai ter que passar ali e começar o atendimento. A primeira coisa que você vai fazer é checar se esse paciente está mesmo irresponsivo, porque se tiver uma pessoa que está em parada cardiorrespiratória, em outras palavras, morto, ele estará irresponsivo, né? Então a primeira coisa é o tal do senhor, senhora, né? De modo bastante vigoroso. Para quê? Para evitar que você acabe dizendo que ele está em parada cardiorrespiratória, ele está apenas dormindo profundamente, né? Então, senhor, senhora, batendo vigorosamente assim, sacudindo o paciente, melhor dizendo. E aí, se o paciente não responder, o próximo passo não é palpar pulso e ver respiração. Não é. O próximo passo é
acionar o serviço médico de emergência e pedir o desfibrilador. Veja, pessoal, senhor, senhor, não responde. Ei, você, por favor, liga para o 192, chama o SAMU aqui, pede para eles trazerem um desfibrilador. Quando você desligar o telefone, meu querido, por favor, procure um desfibrilador aqui no ambiente em que nós estamos, porque se tiver, melhor ainda, mais rápido ainda será o atendimento, né? Só depois disso você vai palpar pulso e ver se esse paciente respira. Olha, o que a American Heart quer com esse algoritmo que parece um pouco contraintuitivo quando a gente para pensar, né? A gente pensa assim, puxa, mas eu nem sei se o paciente está parado ou não, eu nem palpei pulso para ver se ele estava parado, eu já estou pedindo SAMU, já estou pedindo desfibrilador. Sim, pela American Heart é o que você tem que fazer. Porque qual é a ideia da American Heart? Imagina que você chega numa pessoa que está deitada no shopping, aí você, senhor, não responde. É um paciente inconsciente no shopping. Você pode dizer ou não que esse paciente está inconsciente no shopping? É um paciente grave. O que quer que tenha acontecido com ele, pessoal, é grave, sim. Porque ele está caído inconsciente no shopping. Ele foi caminhando até o shopping e lá caiu inconsciente. Então, se ele é grave, qual é a ideia da American Heart? É que se ele é grave, então você agora já vai chamar ajuda e o desfibrilador, pelo fato de ele ser grave. Ou não, ou dá para virar para a pessoa no shopping e falar assim, olha, tchau, viu? Vai terça-feira lá no ambulatório dos inconscientes, tá? Não, esse paciente está grave, ele precisa de ajuda, ele vai precisar de um serviço médico de emergência avançado, não é? Ideia. Depois você palpa o pulso e vê se esse paciente respira, aqui por não menos que 5, não mais que 10 segundos. Se esse paciente não tem pulso e não respira, parada cardiorrespiratória, aí você vai começar a fazer as compressões torácicas de qualidade nesse paciente, tá? Se o socorrista estiver sozinho, então a própria diretriz cita que encoraje os socorristas, os bystanders, né, a usar o viva voz do celular para tentar acionar o serviço de emergência enquanto faz o atendimento, ok? Bom, a sequência de atendimento agora, você vê que eu falei que tem que começar pelas compressões e não pela via aérea ou respiração. Pois é, se você encontrou um paciente que está caído em parada cardiorrespiratória no chão, a grande prioridade são as compressões torácicas, é tentar levar a este paciente os batimentos cardíacos mais fisiológicos possíveis, e isso se faz fazendo compressões. Não interessa nesse momento se ele por acaso não caiu no shopping porque se engasgou na churrascaria do shopping. Não interessa, porque você chegou depois disso. Se eu estou falando que você chegou e já encontrou a pessoa inconsciente, então se ele teve um engasgo e foi isso que causou, agora ele está parado. E não é o fato de você tirar o pedaço de bife da boca dele que vai fazer ele voltar a respirar de novo. Não é como filme não, gente. Se ele está parado, o coração dele precisa de compressões. Então a grande prioridade para os parados, para quem está em parada cardiorrespiratória, é sim a compressão torácica. É um outro cenário, não é o cenário que eu estou comentando aqui, se você vir numa churrascaria uma pessoa se engasgando, aí é outra história. Não é esse cenário que eu estou simulando aqui com você. Você não vai chegar numa pessoa se engasgando e ficar, senhor, senhor. Claro que não, ele não vai nem conseguir te responder, ele está lá desesperado para respirar. Nele você tem que fazer a manobra de Heimlich para tentar tirar aquele pedaço de bife e fazer ele respirar normalmente de novo. Ok? Entenderam a diferença? Não interessa o que levou ele à parada cardiorrespiratória. Se você ele encontrou caído em um cenário não traumático e em parada cardiorrespiratória, a prioridade é a compressão torácica. Logo, a sequência de atendimento vai ser o CAB, compressões, circulação, né? Depois A de via aérea, depois B de respiração. Tanto é assim, pessoal, que se você for fazer ventilação no paciente, por exemplo, no shopping, nem é obrigatório, como eu vou mostrar no próximo slide. Mas o que eu tenho para mostrar aqui para vocês? Pessoal, é que esse evento que a gente vê no suporte básico de vida é um evento muito comum de se acontecer, tá? A gente acha que é incomum a morte súbita, mas não é. 13% das pessoas do planeta morrem subitamente. Sim, eu falei 13% das pessoas do planeta são acometidas por morte súbita, morrem dessa maneira. Se eles morrem de morte súbita, então eles morrem no ambiente em que eles estiverem, porque é súbita, é de repente. Logo eles estão na casa dele, eles estão nos seus trabalhos, eles estão no parque do Ibirapuera, no aeroporto, na rodoviária, no avião, no ônibus, enfim, no estádio de futebol, em qualquer que seja o lugar onde eles estão, é lá onde acontece o evento.
E se acontece o evento naquele lugar, então a gente tem que estar preparado para dar àquela pessoa o atendimento que ele merece naquele lugar. O que é que eu quero dizer com isso? É que se ele entrar em parada cardiorrespiratória no shopping, o shopping é obviamente um lugar diferente do hospital. Num shopping não há equipe avançada de atendimento, não há equipes de atendimento, para falar mais abertamente, né? Há um médico plantonista, uma enfermeira, mas eles não são uma equipe de atendimento de suporte rápido, né? E também não há carrinho de parada. O que é que há no shopping? Se der sorte, há no shopping bystanders. Quem são os bystanders? São as pessoas que sabem fazer isso daqui. E há no shopping também DEAs, né? Desfibriladores externos automáticos. E qual é a grande importância do DEA? É que quanto mais rápido você desfibrilar uma parada cardiorrespiratória em um ambiente extra-hospitalar, então maiores são as chances de sobrevivência do paciente. Para vocês terem uma ideia, essa que é a maior emergência da medicina, mata 10% mais pacientes, olha o que eu vou falar, hein? Por minuto que o paciente não recebe a desfibrilação. Eu falei 10% por minuto, certo? Não é 10% ao ano, e se fosse já seria algo gravíssimo, né? Imagine agora algo que mata 10% a mais a cada minuto que está se passando, né? Ironicamente e infelizmente, é justamente em cenários que merecem mais velocidade que há uma grande chance dessas pessoas acabarem tendo esse evento na frente de pessoas que não vão saber o que fazer, infelizmente. Porque se souberem e se derem rapidamente, a chance de sobrevivência aumenta bastante, tá? Bom, o acesso público à desfibrilação, então, ele se faz muito importante. Os programas de APD, Acesso Público à Desfibrilação, são uma das bandeiras atuais da American Heart, que nós, membros da American Heart, levantamos e falamos assim, olha, vamos, né, em curso, vamos aumentar o acesso público à desfibrilação da nossa comunidade, para que, se um familiar nosso tiver esse evento, longe de mim, quando ele está, por exemplo, passeando no Parque do Ibirapuera, que lá no Parque do Ibirapuera tenha bystanders, tenham pessoas como eu ou como você, que sabem dar esse atendimento, e também no Parque do Ibirapuera que tenha DEAs, desfibriladores externos automáticos, para que a mistura desses dois seja dada ao paciente o mais rápido possível, para que assim ele tenha alguma chance de sobrevivência e seja aí sim encaminhado ao hospital. Essa é a importância da morte súbita, essa é a importância dos programas de APD, Acesso Público à Desfibrilação. As compressões torácicas nesse cenário, como eu já disse, são através da técnica hands only. O que significa hands only? Significa que a gente faz só com as mãos. Isso significa hands only. Se eu encontrar um desconhecido em parada, eu vou só comprimir o tórax dele. Se eu não quiser fazer ventilação, boca a boca, eu não faço. É que eu não ando com material de via aérea comigo, né? Tem gente que tem até no carro, tudo bem. Agora, eu duvido muito que tenha alguém que guarde no bolso. Aquela coisa enorme dentro do bolso, uma máscara, já se preparando se alguém... Não, então não. É muito provável que se isso acontecer na sua frente, na Avenida Paulista, no Parque do Ibirapuera, seja lá onde você estiver, na rodoviária, quando acontecer, é muito provável que você não tenha material nenhum na hora, seja sua mão e pronto, né? Sua mão e pronto, tá tudo certo, porque é a técnica hands only de atendimento da parada cardiorrespiratória, tá? Nesse daqui, a gente vai comprimir o tórax do paciente e aqui tem um detalhe que eu quero lhes contar. É uma coisa que pouca gente sabe no atendimento de parada. Se a gente estiver fazendo o suporte básico de vida, ou seja, só eu e minhas mãos e pronto, ou até mesmo quando o DEA chegar, porque quando o DEA chegar ainda é suporte básico de vida, olha a pegadinha, hein, gente? Olha a pegadinha. Se eu tiver no suporte básico de vida, eu não tenho checagem de pulso a cada 2 minutos. Eu não faço isso. Eu só faço isso dentro de um hospital, como serviço avançado, que a gente vai ver logo mais, se o pulso for passível de gerar pulso. Se o ritmo for passível de gerar pulso. Ora, é muito óbvio isso aqui que eu estou falando agora, que eu estou explicando, né? É que se você está usando só as suas mãos, ou se você está usando o DEA, você não sabe qual é o ritmo do paciente. Porque você não consegue, você não é professor Xavier, para saber o que está acontecendo lá dentro do coração dele. E também o DEA não te conta. O DEA vai falar se é chocável ou não. Como ele não te diz exatamente o ritmo, então como é que você checa o pulso dele se você não sabe qual é o ritmo? Né? Isso é meio óbvio. Quando eu conto assim, aí, nossa, é mesmo, realmente. E aí, pessoal, a palpação de pulso é
desencorajada em ambientes extra-hospitalares. Desencorajada, não fique palpando o pulso. O que eu faço então? Comprima o tórax. Olha o nome da técnica. Hands only. Técnica hands only. Comprima e apenas comprima, e comprima de novo, e continue comprimindo. Peça para trocar com alguém quando cansar, mas que essa pessoa comprima também. E é isso que você tem que fazer. É sua única obrigação até a hora da chegada do DEA. Quando o DEA chegar, aí você faz o que o DEA mandar. Legal, né? Bom, as compressões torácicas. As compressões torácicas aqui, gente, elas até a gente sabe como é que faz, né? A gente vai revisar a técnica logo mais, mas antes até de falar da técnica correta, eu quero lembrar-lhes de algumas técnicas alternativas. E por alternativas, entenda que não são usadas, tá? Bom, uma das técnicas alternativas é o soco precordial, que entrou em desuso, pessoal. Era a pessoa que chegar e, já dá um soco no tórax do paciente, no intuito de fazer um retorno à circulação espontânea, já mesmo ali naquele soco precordial. Isso era se a parada cardiorrespiratória fosse presenciada. Eu estou aqui olhando dentro do hospital, eu vi o paciente entrar agora em parada, eu podia chegar já dando soco nele, né? Outra é a ressuscitação por tosse e também tem um marca-passamento pelo dedo do socorrista. Essa daqui eu já fiz e eu vou te contar a história, tá? É um cenário muito específico, mas muito. Dificilmente vai acontecer com você também, porque é muito raro. Aqui é o seguinte, como é que é isso? Ó? O marca-passamento por dedo do socorrista, ele deve ser feito como uma medida ganhadora de tempo, tá? Em cenários em que há uma parada intra-hospitalar, é lógico, tem que ser dentro do hospital, que o paciente está monitorizado. A parada é testemunhada pela equipe e ela deve ser feita se o paciente ainda não perdeu a consciência. Eu vou te contar a história que vai ficar mais fácil de entender. Era assim, estava lá no Dante, eu ainda era um residente naquela época, e eu estava passando plantão para o meu colega R igual meu, que assumiu o plantão noturno. Eu estava indo embora para dormir em casa. E aí, passando o plantão, olhando para a paciente, a gente percebeu que essa era um paciente que tinha passado por um procedimento na aorta pela manhã daquele mesmo dia, uma TAV, né, uma troca endovascular, né? As TAVs são muito acometidas por bloqueios tanto de ramo como bloqueios atrioventriculares. E aí o que aconteceu? Eu passando o caso, olhando para ela e meu colega olhando para ela também, a gente percebe no monitor que ela entrou em assistolia, né? E ela, entre o momento que se entra em assistolia até o momento que se perde o nível de consciência, é o momento em que se desliga o sistema reticular ativador ascendente. A gente vai falar sobre isso na aula de síncope, hein? Não perca a aula de síncope, não perca. Você vai começar a ver síncopes de uma outra ótica, sob outra maneira, tá? Mas eu dizia que até o sistema reticular ativador ascendente ser desligado, são ali uns 6 a 8 segundos. Como a gente viu o monitor entrar em assistolia, em 1 segundo a gente já estava em cima dela, eu e meu colega. Senhora, tá tudo bem? E ela, tá, doutor. Nem sabia o que estava acontecendo. Tá, o coração dela parado, mas o sistema reticular ativador ascendente dela ainda não havia se desligado. E aí a gente começou exatamente isso. A gente começou, tá bom, senhora. E ó, eu fazendo aqui, não exatamente com o dedo. Para fazer mais forte, eu usei essa parte aqui da mão e comecei a comprimir, ó, ali por volta de 80, devagarinho, 80 por minuto, sem tanta força, porque ela estava acordada, né? Se eu fizesse muita força iria doer, né? E ela, olhando para mim, doutor, o que está acontecendo? Não, calma, não senhora, não é nada, vamos aqui. Aí eu fiz aqui por um tempinho para ver se ela retornava, recobrava o ritmo espontâneo dela, parava a sistolia de novo. Ela começou a ficar um pouco mais sonolenta, mesmo com as minhas compressões, tá? Ela já tinha um marca-passo transvenoso instalado, porque a equipe da hemodinâmica que fez a TAV já tinha deixado o marca-passo. Enquanto eu fazia as compressões, o meu colega pegou o marca-passo e ficou tentando configurar ali. Imagine a pressão da gente, né? Eu mantendo essa senhora viva ali, ela, coitada, coração parado e acordado olhando para mim, né? Sendo mantida viva pela minha mão. E o meu colega tentando ali na urgência ligar esse marca-passo dela, que por sorte já tinha sido instalado, porque se não tivesse esse marca-passo, eu não sei o que a gente faria, né? Não tinha como eu ficar ali segurando por muito tempo, eu percebi que aquilo não estava sendo tão eficaz. E era questão de segundos, ela também já perderia o nível de consciência, e perdendo o nível de consciência, ela entraria, portanto, por definição, em parada cardiorrespiratória. Vocês entendem o que eu quis dizer? Ela já estava em parada cardiorrespiratória, mas ela não tinha ainda perdido o nível de consciência. Por quê? Porque o sistema reticular ativador ascendente dela ainda estava naquele período ali que ainda tinha função, ainda dava o que fazer, e depois ela permaneceu um pouco mais acordada também
pelas minhas compressões. No final deu tudo certo, ela ficou bem, acabou tendo um marca-passo definitivo mesmo implantado e foi de alta para casa, bem tranquila, tá? Muito bem, vocês veem que é um cenário, essa tal do marca-passamento, de eu ficar, comprimindo, marca-passando uma paciente em parada cardiorrespiratória é algo muito raro. Você vê que foi ali uma conjunção de coisas, eu estava olhando para ela, eu vi acontecer, eu consegui chegar nela enquanto ela ainda estava acordada, tinha uma razão da gente fazer isso, porque tinha um marca-passo já, quer dizer, foi uma conjunção de coisas que me deram essa experiência e eu acho que isso é muito raro de acontecer na vida real. O mais provável era que se tivesse o quê? Se eu estivesse passando, em vez do leito dela, que era o leito 4, sei lá, se na hora eu estivesse passando o leito 3, ou seja, não olhando para ela, quando eu chegasse no leito 4, ela ia estar aqui, em parada cardiorrespiratória já. Aí eu ia fazer o quê? Eu ia fazer isso? Não, eu ia atender a parada cardiorrespiratória dela. Legal? Bom, como é que é a compressão torácica verdadeira? Aí sim, é que a gente faz se alguém está em parada cardiorrespiratória. Essa daqui, ó, 100 a 120 compressões por minuto, 5 a 6 centímetros de profundidade, tá? Na metade inferior do tórax, tocando a linha intermamilar. Você pode colocar 2 dedos acima do apêndice tifoide, começa a sua mão ali, tá? Não é que vai ficar a sua mão exatamente a 2 dedos, não. 2 dedos acima do apêndice, começa a sua mão para cima disso, certo? E ficaria aqui, ó, nessa figura, mais ou menos aqui, ó, que é exatamente a linha intermamilar desta pessoa, tá? Bom, há dispositivos de compressão ativa, podem ser utilizados, mas ainda são pouco disponíveis na prática clínica. Quem tiver a oportunidade de visitar o Dante Pazanese algum dia, lá no Dante Pazanese nós temos o dispositivo de compressão ativa, a gente instala em alguns pacientes, dependendo da situação, e ele fica comprimindo automaticamente o tórax do paciente. Então, revisando, de novo, 100 a 120 por minuto, tá? Há um teto aqui, não pode ultrapassar 120, certo? 5 a 6 centímetros de profundidade, permitindo o retorno total do tórax entre cada compressão, tá? A compressão torácica tem que ser exatamente assim para manter esse paciente o mais fisiológico possível. E o mais fisiológico possível a gente quer dizer com o quê? Que ele tenha uma pressão diastólica na aorta seja suficiente para que haja irrigação de principalmente 2 órgãos, do cérebro, né, e do coração. Do coração, simplesmente para que ele mantenha, depois do retorno à circulação espontânea, as suas funções vitais, né? E do cérebro, para que ele tenha neuroprognóstico após o retorno à circulação espontânea. E para que as compressões tenham uma qualidade interessante, é por isso que nós fazemos ou 30 compressões para 2 ventilações, ou nós fazemos compressões e ventilações assíncronas. Por exemplo, esse gráfico é muito bom, porque ele mostra o que acontece com a pressão diastólica da aorta, também conhecida como pressão de perfusão. Seria da aorta, porque está na aorta, mas indiretamente seria uma medida também da coronária, né? O que acontece aqui a cada batimento, ó. Então eu comecei, o primeiro batimento ainda é coisinha pouca, porque eu comecei agora, né? No próximo maior, aí ele até se estabiliza. Mas se eu estiver fazendo 5 compressões para uma ventilação, como eu já vi profissional de saúde mal treinado fazer, né? 1, 2, 3, 4, 5. Senhor, pulso. Não. Olha o absurdo, né? Aí começa de novo. Você não dá essa pressão por tempo suficiente, tá? Se a gente já melhora para 15 para 2, olha como já melhora aqui embaixo, ó. Então aqui fez a primeira, a segunda ineficaz, a terceira ineficaz, a partir da quarta, pelo gráfico, ele já começou a ficar mais eficaz ali, com a alta pressão diastólica aórtica ou também pressão de perfusão coronária e cerebral. E aqui seria a RCP contínua, aqui embaixo, ó, mantendo, portanto, a pressão de perfusão coronária e cerebral contínuas o tempo inteiro. É por isso, então, que esse paciente precisa receber as compressões de qualidade e ele precisa ter tempo, inclusive, para que tenha diástole. Por isso que a gente não pode comprimir assim, ó, 200 por minuto. Parece bom, parece que a gente está fazendo muita coisa, né? Se a gente vai chegar lá, tum. Mas se você não deixa a aorta se encher de sangue, então você também não dá a perfusão coronária e cerebral. Tem que deixar a aorta se encher de sangue, tá? Bom, essa técnica de compressão, de que a gente faça as compressões torácicas de maneira eficaz, ela está extremamente ligada ao retorno à circulação espontânea. Esse aqui é um estudo que mostra como é que é a correlação entre a PPC, a pressão de perfusão coronária, e o retorno à circulação espontânea. Então foi visto aqui que o quê? Que pessoas que não recebem sequer 15 milímetros de pressão de perfusão coronária durante um atendimento têm um retorno à circulação espontânea de 0. Ao passo que quem recebe pelo menos 25
milímetros de mercúrio de pressão de perfusão coronária durante as compressões, já tem um RC bem mais interessante, 79%. Lembrem-se, essa pressão ela se dá na diástole, tá certo? Esse é um conceito fundamental no atendimento de parada cardiorrespiratória. A gente tem que seguir tudo certinho e eu vou lembrar para vocês, tá? 100 a 120 por minuto, 5 a 6 centímetros de profundidade, permitindo o retorno total do tórax entre cada compressão. Legal? Como é que é a ventilação? Vamos lembrar aqui agora, ó. A ventilação no extra-hospitalar, que é o que nós estamos comentando até agora, a gente já viu como é que é. Não tem ventilação, na verdade. A gente vai fazer hands only, né? Ah, eu quero fazer boca a boca, porque é um conhecido meu, eu me sinto bem para fazer boca a boca nessa pessoa. Tá bom, legal. Se você for fazer boca a boca, aí são 30 compressões para 2 ventilações. E se você for daquelas pessoas, que eu duvido, mas se você anda com a máscara no bolso, porque não é que é questão de, eu vou andar com uma máscara no carro. Tá, se você anda com a máscara no carro, tudo bem. Mas você deixou seu carro no estacionamento do Parque do Ibirapuera, pegou uma bicicleta alugada, agora você está a 5 km do seu carro. Quando você vê uma pessoa caída. Sua máscara, portanto, está a 5 km de você. Então não é uma questão de ter no carro, é uma questão de ter consigo, com você. E isso eu duvido muito que aconteça. Logo, você não terá a máscara, né, para ventilar o paciente. Você terá a sua boca. Como eu disse, se não quiser usar, então pode fazer só hands-on. Agora, prestem atenção, porque se já for dentro do hospital, se nós estivermos já no ambiente intra-hospitalar, que a gente vai revisar daqui a pouco, aí tem 2 maneiras de ventilar. Desde 2017 nós temos 2 maneiras, até 2016 era uma maneira só. Essa uma maneira que existia era fazer o clássico 30 para 2. Então a pessoa estava aqui comprimindo, ó, 1, 2, 3, 28, 29, 30. Parava, tira a mão e a pessoa que está na ventilação vai ventilar 2 vezes aqui, ó, segurando o ambu, ó. Ó o ambu ali na foto, ó. Então segura o ambu, uma ventilação, aperta, solta, solta, aperta, solta, solta, volta. 1, 2, 3. 28, 29, 30. Para, aperta, solta, solta, aperta, solta, solta. Esse é o 30 para 2. Desde 2017, a American Heart, preocupada cada vez mais com a qualidade das compressões, ela permitiu que mesmo atendendo uma parada cardiorrespiratória intra-hospitalar com ambu, mesmo com ambu, você pode fazer ventilações assíncronas. Preste atenção a isso que eu estou falando para não ser uma surpresa para você quando alguém te falar, tá? Desde 2017, compressões e ventilações com ambu também podem ser assíncronas, certo? O que significa isso? Uma pessoa está lá comprimindo e você está aqui ventilando com ambu. E aí você pode fazer uma ventilação a cada 6 segundos. Ventilou, conta. 1.000, 2.000, blá, 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 blá. 6.000. Aí ventila. Legal? Desde 2017 são possíveis as 2. E qual eu vou usar? A que você preferir. A American Heart fez com que a segunda fosse permitida porque ela está preocupada com a pressão de perfusão coronária e cerebral ficar sempre o quê? Alta. É por isso, entendeu? Ela pensa assim, bom, se o médico deixar a pressão de perfusão coronária e cerebral sempre altas, a probabilidade de retorno à circulação espontânea aumenta. Já quando ele para ventilar, as PPCs caem. Entendeu? Essa é a ideia aqui, mas você pode usar ainda uma ou a outra, pelo menos por enquanto. O que fazer primeiro, choque ou RCP? Olha aqui, ó. Bom, a desfibrilação é o que de fato salva a vida de um paciente em parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, tá? Isso por quê? Porque na extra-hospitalar, 87% das paradas cardiorrespiratórias são em arritmias ventriculares malignas graves. Sim, 87% das mortes súbitas são por arritmias malignas. Por exemplo, o paciente está andando, cai em parada cardiorrespiratória no Parque do Ibirapuera. Provavelmente o coração dele está fibrilando, tá? 85%, portanto, das causas. Só as outras 13 é que são por ritmos não chocáveis. E a principal causa de morte súbita no nosso meio é o infarto agudo do miocárdio. Isso principalmente para pessoas que já ultrapassaram os 35 anos de idade. Aí neles a probabilidade é ainda maior. Mas há outras hipóteses, né? Outras causadoras de morte súbita, como as canalopatias, as cardiomiopatias arritmogênicas, né? O que aconteceu recentemente com o jogador Damar Hamlin, né, do futebol americano, um commotio cordis, né? Tudo leva a crer que foi isso que aconteceu com ele, né? Ele levou uma batida no coração bem na hora da onda T dele, né? Da ascendência da onda T,
pegou a célula no período refratário relativo e acabou iniciando uma arritmia ventricular maligna nele. Enfim, isso pode acontecer com todo mundo, mas são esses os fatores de risco, né? Principalmente infarto e portadores de cardiomiopatias e canalopatias, tá? Logo, o que é que eu quis dizer com tudo isso? A desfibrilação é muito importante, tem que ser dada muito rapidamente, porque, de novo, a cada minuto que você não desfibrila uma pessoa, a chance de sobrevivência cai 10%. Então, a desfibrilação tem que ser feita assim que possível. Quando a gente está treinando lá no Dante, a gente faz assim, ó, comprime, aí chega um colega e entrega o DEA para o outro. O que está comprimindo para tudo e fala, o DEA é a coisa mais importante. Aí ele vai manusear o DEA para entregar o choque no paciente. Ele para tudo e vai manusear o DEA, tá? Em adultos com PCR sem monitoramento, tá? Você deve começar a RCP ali, ó, e ficar fazendo. Se chegar o desfibrilador, para, tá? E, por favor, não atrase o choque. Não atrase, porque tem gente que fala assim, não, deixa eu comprimir aqui, deixa eu terminar esse ciclo. Não. Quanto antes você der o DEA, melhor ainda. Bacana? Agora a gente vai para a parte avançada, porque nós vamos ver ritmo. Ritmo de parada a gente só vê na parte avançada. E por que só na avançada que a gente vê ritmos? Porque é só na parte avançada que nós temos um carrinho de parada. E o carrinho de parada que me mostra qual é o ritmo. O DEA não mostra. O DEA toma conduta, tá? Então, os ritmos da parada podem ser chocáveis e não chocáveis. E são dois algoritmos diferentes, como eu vou lhes mostrar. Os chocáveis são FV e TV sem pulso. Esses dois primeiros ritmos aqui, ó, são fibrilações ventriculares, né? Ou arritmias ventriculares polimórficas que dá no mesmo, tá? Muita gente não sabe disso, né? O que é TV, o que é TV poli, o que é FV, né? A FV é um tipo de TV polimórfica, né? Isso aqui é uma arritmia ventricular polimórfica que recebe o nome de fibrilação ventricular nesse caso, tá? Aqui é a mesma coisa, já nesse outro não, nesse outro aqui nós temos uma taquicardia ventricular, né? Aqui já é um ritmo organizado, né? Cada batimento é exatamente igual, ó. Esse é igual a esse, a esse, a esse, a esse, a esse. Né? Aqui não, aqui em cima é tudo diferente um do outro, né? O último, ele tá mais aqui para até uma torsade de Poin, que também é uma arritmia ventricular polimórfica, tá? E os não chocáveis são quais? A ESP e a sistolia. A ESP é uma atividade elétrica sem pulso, e aí qualquer atividade elétrica sem pulso é a ESP, tá? E a sistolia é uma linha isoelétrica como essa, que você já checou o protocolo cabos, ganhos e derivações e continua sendo uma sistolia. Se o ritmo for chocável, a grande prioridade é desfibrilar o paciente. E se você desfibrila uma pessoa, logo em seguida, a segunda grande prioridade é começar a RCP imediata, independente de qualquer coisa. O que é que eu quero dizer com independente de qualquer coisa? É que eu também já vi pessoas desfibrilando a outra e aí olhando o que aconteceu. Aí vai, senhor, aí palpa o pulso. Não. Se você desfibrilou alguém, você tem uma obrigação. É começar a RCP imediatamente, tá? E aí quando você começa esse RCP, uma grande novidade da American Heart agora é que você agora vai ter que acionar o teu coach da RCP, né? Aportuguesando para instrutor da RCP, né? Em inglês acabou recebendo o nome de coach, porque coach em inglês não tem conotação negativa, tá? Então acabou ficando coach da RCP lá nos Estados Unidos. E o que é esse coach? O que ele vai fazer? Ele é uma pessoa que vai ficar do lado da RCP aqui, ó, observando a compressão e a ventilação para verificar se a compressão está sendo feita de maneira adequada. A gente tem treinado isso lá no Dante Pazanese, nós somos pioneiros no Brasil treinando o coach, né, que faz parte da diretriz da American Heart, e eu vou te falar, viu, eu já estou aqui há 8 anos como instrutor do Dante Pazanese de ACLS, e foi a maior revolução que eu vi no ACLS recentemente, foi a introdução dessa tarefa de coach, a existência do coach na parada revolucionou tudo, porque ele faz com que a parada aconteça de maneira muito eficaz, né? E o líder, a partir daí, ele fica mais para a parte de raciocínio da parada, de, bom, qual é a droga que eu vou fazer agora, quais são as causas da parada, ele fica muito mais para direcionar esse atendimento, enquanto que o coach é quem fica de vigia do atendimento. Muito bacana isso, tá? Então seria assim, desfibrilei alguém, começa a RCP. Coach, ou você, meu amigo, sei lá, vou dar um nome aqui, Davi, você vai ser meu coach, tá? Observa aqui, por favor, a qualidade das compressões. Eu quero 30/2, eu quero 100 a 120 por minuto, eu quero 5 a 6 centímetros de profundidade, eu quero permitir o retorno total do tórax entre cada compressão. Olha tudo pra mim, tá? E aí, com relação às drogas, eu vou preparar
1 miligrama de epinefrina no primeiro ciclo. Só preparar. Pessoal, se por acaso isso não é muito seu dia a dia, anote no caderno agora, tá? A epinefrina a gente só dá na parada em ritmo chocável do segundo ciclo em diante. Não no primeiro, no segundo em diante, tá? Então no primeiro eu só preparo. Ok, 2 minutos depois a gente vai parar para analisar o ritmo de novo. Se for de novo um FV, de novo eu desfibrilo o paciente. E de novo eu retorno a RCP. Essa regra sempre vai valer. Se eu desfibrilei, eu comprimo, tá? E aí o coach tá atuante, ô coach, tá bom aí a RCP? Tá de olho, né? Fica de olho para mim, por favor. Às vezes o coach tá assim, analisando a estrutura da parede. Não, coach, o que tá acontecendo aqui, por favor? Né? E com relação às drogas, se é o segundo ciclo, chegou a hora de você fazer epinefrina agora, né? E a amiodarona? Bom, a amiodarona vai ser no terceiro. Então já prepara também Fernanda, tô chutando nomes aqui, Fernanda. Prepara já, por favor, além de aplicar a epinefrina, né? Prepara 300 mg de amiodarona. Passam-se 2 minutos, a gente desfibrila de novo, se for FV, né? E começa a RCP imediatamente depois. Coach está atuante e agora a gente vai fazer o quê? Ó, epinefrina, vamos lá, vamos raciocinar juntos. A epinefrina eu acabei de fazer, né? E nesse eu preparo, então. A gente fala lá na CLS que a epinefrina é ciclo sim, ciclo não. Porque ciclo sim, ciclo não é a cada 4 minutos, né? Cada ciclo tem 2. Então, 2 minutos, não faz. 2 minutos faz. Por aí vai. Faz, não faz. Faz, não faz. Então, se no ciclo passado eu fiz, nesse eu não faço. Eu só preparo. Agora, o que já estava preparado na minha mão? A amiodarona. Então, eu podia já ter feito agora no terceiro, deveria, na verdade, fazer agora já a amiodarona, primeira dose, que é 300 mg, ou substituir com o mesmo grau de evidência pela lidocaína. Aí, no caso, é 1 a 1,5 mg por quilo. Esse é o mesmo grau de evidência nas diretrizes, tá certo? Bom, esse é o atendimento, então, de uma parada em ritmo chocável. Esse é o algoritmo aqui do Arquivos Brasileiro, ainda está bastante atualizado, dá para você tirar foto dele, tá? Ou dar uma lida nessa diretriz aqui, que é uma diretriz muito interessante sobre o tema, tá? Além disso, pessoal, treinem, isso daqui precisa do treinamento mesmo para quando chegar a hora certa, ok? Bom, nas estratégias de fibrilação, a gente dá um choque bifásico de 120 a 200 e monofásico de 360, tá? Nas cargas posteriores, você pode fazer ou a mesma carga ou aumentar. E o posicionamento das pás, em geral, a gente faz assim, né? Subclavicular à direita e no ápice cardíaco à esquerda, tá? Anteroposterior a gente pode fazer em crianças e em adultos também, mas só funciona a anteroposterior com pás adesivas, né? Porque como é que eu tenho que virar o paciente para poder colocar as pás manuais? Não, né? Como ele vai ficar deitado, se tiver uma pá lá atrás, tem que ser um adesivo. Então, só se eu tiver aqui, nesse caso, uma pá adesiva. E a via de acesso na parada, né? A via de acesso mudou recentemente, mudou mais ou menos, né? Mudou, porque ninguém já usava intraóssea, né? E por diretriz ela caiu ainda mais, né? A preferida é a intravenosa mesmo, tá? Então, tente a linha intravenosa para administrar as drogas, ok? E aí você administra em bolos, com seguida de flush e elevação do membro com as drogas se você for fazer na parada em bolos, né? Então, tanto a epinefrina como as já citadas amiodarona e lidocaína tem que ser feita assim, tá? Vamos lembrar as drogas? Ó, a adrenalina, ou também conhecida como epinefrina, né? Ela tem que ser usada em qualquer ritmo de parada, certo? E ela é sempre a primeira droga. A diferença é que na parada chocável, ela é feita no segundo ciclo em diante, e na parada não chocável, ela é feita, como nós vamos ver logo mais, do primeiro ciclo em diante, mas também obedecendo a regrinha do ciclo sim, ciclo não, tá? Antigamente podia-se substituir a adrenalina por vasopressina e mais antigamente ainda poderia até substituir por atropina. Nenhuma dessas duas drogas está mais indicada no atendimento amparado, tá? Só a epinefrina continua indicada nos cenários que eu já falei. E os antiarrítmicos, gente, ó, amiodarona, primeira dose 300, segunda 150, lidocaína, primeira dose 1 a 1,5 mg por quilo, segunda dose, meio a 0,75, também é metade da dose, né? Nesse paciente em parada cardiorrespiratória. E se você for usar sulfato de magnésio, se você acha que esse paciente, antes de entrar em parada por FV, estava entossado de EPOAM, então pode ser uma boa ideia e você vai usar 1 a 2 gramas IV diluídos em 10 ml de solução, tá? E você faz essa medicação em bolos mesmo, tá? Bom,
o algoritmo da parada não chocável é um pouco mais simples, tá? Porque o que vai acontecer aqui? Você vai começar o atendimento da vítima em AESP ou assistolia, tá? E logo no primeiro ciclo você já vai fazer epinefrina. Também vai ter a presença do coach, é a grande prioridade da parada, tá? E você tem que buscar a causa da parada. É que nas AESP e assistolias, a causa da parada ganha ainda mais importância para você conseguir tentar reverter essa causa de parada durante a parada. E a gente vai revisar as causas logo mais ainda nessa aula, tá? Então, primeiro ciclo é isso, ó. Davi, você vai ser meu coach. Então, olha aqui está, 30/2, 100 a 120, 5 a 6, retorno total, troca a cada 2 minutos, ventilação 30/2, aperta, solta, solta. Fernanda, você que está na medicação, administra 1 mg de epinefrina. E é isso. Vou buscar as causas da parada agora. Aí você vai tentar encontrar, seja no prontuário, seja através do exame físico, seja através do ultrassom point of care, coisa que a gente vai falar na próxima aula. Você vai tentar encontrar a causa da parada cardiorrespiratória para dar o tratamento para essa pessoa, tá? E aí, pessoal, aqui a gente também vai falar logo mais sobre a via aérea avançada nesse cenário para tirar algumas dúvidas, desmistificar algumas coisas de acordo com a American Heart Association, tá certo? Lembrando que se você encontrar uma linha reta na parada, você não pode chamar de assistolia. Linha reta não é assistolia. Linha reta é linha reta. E tem que fazer o protocolo da linha reta, que é checar cabos, ganhos e derivações. O famoso protocolo da... eu sei que você falou aí na sua cabeça, né, o nome, mas eu não posso, tá? Mas esse protocolo mesmo aí. Cabos, ganhos e derivações. Ok? Então você vai checar esse protocolo em casa, cabos, ganhos e derivações. O que é cabos? Você vai olhar se os cabos estão bem posicionados no paciente ou se caíram. Às vezes um eletrodo se soltou, aí você conecta de novo. O ganho, pessoal, é aumentar o tamanho do eletro, tá? O tamanho do eletro estaria aqui, ó, em size, tá? Nesse aparelho, estaria em size. Outros não é aí não, outros é um botãozinho que são umas barrinhas assim para se aumentar. Você tem que conhecer o desfibrilador. Então esse é aumentar o ganho. É aumentar o tamanho do eletro, porque vai que tem um FV bem fininha, né? Aí me atrapalha. Eu vou achar que aquela FV fininha é uma assistolia e vou dar um tratamento errado. Então tem que fazer ganhos também. E derivações. O que é derivação? Derivação é trocar a derivação aqui, ó, lead, tá? Em outros aparelhos é um botão de um eletrocardiograma, outros está escrito derivação. Então você procura onde é. Se eu estiver usando a PA, não existe a derivação PA1, PA2 e PA3, não existe, é PA só. Mas como ela está na minha mão, eu mesmo posso trocá-las. Então eu posso girar elas assim a 90 graus para conseguir ver o outro vetor cardíaco, tá? Gente, não é girar 180, porque isso aí não fez nada pela pessoa, ó. 180 graus não é. É girar 90 graus, só até aqui, certo? Para ver se existe um outro vetor cardíaco que você vai encontrar. Legal? Que causas são essas que a gente vai pesquisar na parada? Olha só, os Hs e Ts, né? 5Hs e 5Ts. 5Hs, hipovolemia, tá? Quais são os indícios que eu tenho de hipovolemia? Complexo QRS estreito, uma pessoa taquicárdica, tá? Tem uma história de sangramento frequentemente ou de extrema desidratação, tá? Veias do pescoço colabadas, certo? E o tratamento é infusão de volume, não tem outra coisa para fazer. Infunde volume. Se houver um sangramento ativo visível, tente estancar o sangramento ativo visível, tá? Hipóxia. Normalmente hipóxia já dá uma parada com complexo QRS largo e frequência lenta, bradicárdico, certo? Aliás, isso daqui é até um dos indícios da bradicardia da morte, que a gente vai falar na aula de brad. Já ouviu falar disso? Bradicardia da morte? Não? Então você não perde por esperar a aula de bradicardias, que a gente vai ter neste curso, tá? Bom, a história. Ele vai estar cianótico, vai ter problemas com a via aérea, é um paciente que estava entubado e de repente ele começou a hipossaturar, parou, né? A gasometria é uma gasometria alterada, certo? Como é que tem que fazer para essa pessoa voltar? Ora, oferecer oxigênio. Então, ou troca a via aérea avançada, ou corrige o que estava errado, né? E oferta oxigênio para essa pessoa de maneira adequada. Hidrogênio é a acidose. Também vai dar complexos largos e aí já de menor amplitude. Aí é histórico de diabetes, acidose preexistente. É o paciente muito grave em UTI. Muito grave. Todo paciente muito grave em UTI vai ficando como? Quando vai ficando cada vez mais grave? Cada vez mais acidótico, né?
Se for acidose respiratória, na ventilação. E se for acidose metabólica, no bicarbonato, tá? Também está aqui incluído na tal bradicardia da morte, que a gente vai comentar depois, junto inclusive com o próximo que eu vou falar, que é a hipercalemia, né? Vai dar aqueles achados clássicos, né, de ondas T mais amplas. Às vezes aquela onda sinusoidal, bradicárdica, QRS largo, ou seja, também bradicardia da morte, né? Aí são renais, diabéticos, dialíticos, certo? Medicações, né, que podem causar hipercalemia também. O que pode ser feito na parada? Gluconato de cálcio e bicarbonato, certo? Outras medidas, tipo glicose, insulina, também podem ser usadas. Na parada, tá? Na parada. O que mais? Hipocalemia, hipomagnesemia e hipocalcemia, certo? Aqui vai ser o quê? Aqui você pode repor potássio e considerar acrescentar o sulfato de magnésio. Hipotermia, você vai reaquecer o paciente. São 5 Hs. Vamos para os 5 T's agora. Tensão no tórax, pneumotórax, tem que fazer descompressão com agulha. Gelco 14, no 5º espaço intercostal, né? Linha M axilar. Você já deve ter ouvido falar que no ATLS mudou para o 2º espaço intercostal, linha M clavicular. E aqui? Ora, aqui não mudou nada não, tá? O ACLS não mudou essa conduta. Então assim, qual é a minha sugestão? Tá num paciente com trauma, tente fazer no 2º. Tá com um paciente que não é trauma, tente fazer no 5º. Melhor ainda, você tem um exame, você tem um raio-x. Melhor ainda, você tem um ultrassom point of care. Faça onde está o pneumotórax, sem chute, faça onde ele está, ok? Bom, tamponamento cardíaco, também vai dar complexo estreito, né? Hipotireoidismo, né, que causa derrame pericárdico, colagenose tipo lúpus, ok? Distensão venosa jugular pode ser um sinal disso, e aí o tratamento é a pericardiocentese. Toxinas, tricíclicos, digoxina, beta-bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio, tem que fazer os antídotos específicos para cada um. Trombose pulmonar, pessoal, fibrinolítico na parada pode fazer se você já tem o TEP confirmado, ok? E é uma medida meio salvadora, né? Porque é muito difícil tirar um paciente com TEP da parada. E infarto, pessoal, infarto é atender a parada, tá? Atender a parada, desfibrilar. Se você der uma boa pressão de perfusão coronária, é muito possível que ele volte. Tem até um bom prognóstico, contanto que você encontre esse evento na hora já, tá? Fibrinolíticos e angioplastia primária, isso fica com retorno à circulação espontânea. Falando agora sobre a via aérea na parada, olha, a via aérea aqui tem um mito para eu tirar da cabeça de vocês, eu vou desmistificar isso, tá? É que muita gente pensa que na via aérea na parada é obrigatório que se entube um paciente, ou que se faça no 2º ciclo. E na verdade não é, isso não está escrito nas diretrizes da American Heart, tá? Você já viu aquela pessoa que começa uma parada, ele ouve assim, doutor, parada, ele já está com o laringo montado assim, ó, tá, tô aqui, pois não, né? Eu chamo a pessoa do laringo mais rápido do Velho Oeste. E ela já está ali pronta para resolver, né? Mas aquela pessoa ali, ela não dá a prioridade ao que tem que ter prioridade mesmo. Que é o quê? Que é a RCP de qualidade, certo? E não deve haver nenhuma interrupção ou mínima interrupção para a RCP. Isso é muito importante, porque a RCP é o que salva a vida mesmo, né? Não há um momento definitivo para a inserção de uma via aérea avançada na parada de acordo com as diretrizes, tá? E se conseguida, se você colocar uma via aérea avançada, aí seja máscara laríngea, que é a minha preferida, seja tubo, aí você vai checar com ausculta e capnografia em forma de onda. E com a saturação, você checa? Não. Não existe saturação de paciente em parada cardiorrespiratória. Ah, mas eu já vi. Eu estava tendo uma parada, eu olhei a saturação, estava lá aparecendo o número. Não interessa, eu também já vi, todo mundo já viu. Não é novidade isso. Agora, tem que saber que aquele número não significa nada. Aí sim. Porque o valor da oximetria na parada não tem importância nenhuma. Nenhum, tá? Tire a oximetria então, porque passa o laringo mais rápido do Velho Oeste vai passar na tua parada, entendeu? Aí olha a conduta que ele vai tomar. Ele vai dizer, olha, tá aí hipossaturando, vamos entubar. Porque ele é o laringo mais rápido do Velho Oeste, ele só pensa nisso, né? Então, tira que é para ninguém nem ficar confuso com relação a isso, tá? Seja elegante nessa hora, você não fala nada para ninguém, chegou aqui, tirou, ó, jogou fora, pronto. Certo? Legal. Capnografia. Capnografia se usa na parada, né? O valor normal de capnografia, se botar em mim agora, é 35 a 45, certo? E na RCP, se for acima de 10, então você tem boa qualidade de compressões. Como é que é aqui, ó? Tô no meio de uma parada, coloquei uma máscara laríngea, encaixei o ambu,
Encaixei o capnógrafo. Se esse capnógrafo no meio da parada cardiorrespiratória deu 8, eu vou virar para o meu colega Matheus, que está fazendo a RCP, e vou falar assim, Matheus, não tá boa a RCP, Matheus. Você está cansado? Quer trocar? Vamos trocar então, ó. Matheus, termina de fazer aí as 30 compressões, que na hora que o colega Fernanda for fazer a ventilação, aí você sai e entra aqui o nosso próximo colega, o Abraão. Vai começar a comprimir aqui em seu lugar. Pronto, tá? Por causa da capnografia eu tomei essa conduta. É que se não atinge 10 de capnografia, durante a parada, então a RCP não tá boa, tá? Tem até um dado na diretriz que fala o seguinte, ó, se você não conseguir chegar a 10 por 20 minutos na parada, talvez seja a hora de parar, é que o prognóstico desse paciente é muito ruim. Nem você dando o seu melhor, você não está conseguindo fazer esse paciente ter uma troca gasosa que seja compatível com a vida. Então talvez seja a hora de parar. Talvez, tá, gente? Aqui não é uma indicação precisa não, viu? Não vá usar isso a partir de agora para interromper suas paradas. Não é isso, é um talvez, tá? Para quem nunca viu um capnógrafo, é isso. Olha o que acontece aqui, ó. Bem aqui vai ser encaixado o ambu, certo? Então, ou o tubo, aí depende, né? Ou o tubo não, perdão, ou a traqueia do ventilador bem aqui. E aqui você encaixa o tubo para lá, ó, ou a máscara laríngea. Então, em vez do ambu ser conectado direto ao tubo, ou em vez da traqueia ser conectado direto ao tubo, fica o capnógrafo no meio deles dois. E aí todo o ar que passa aqui, ó, vai por esse fio lá para o monitor, e aí você consegue observar a curva e o valor da curva. E me dizer, então, qual é o valor dessa capnografia. Simples assim. Vamos para situações especiais, então. É assim que a gente atende parada. E as situações especiais. Eu vou falar para vocês de gestação primeiro. PCR na gestação, pessoal. O foco é a mãe. O foco é a mãe, tá certo? Na parada cardiorrespiratória de gestantes. Você tem que fazer RCP de qualidade na mãe, tá? E se essa RCP se prolongar por mais que 5 minutos, aí é melhor que você faça uma cesariana de urgência, certo? Para tentar ainda manter alguma viabilidade fetal. E se a mãe não tem viabilidade, então o feto também não tem. Tem que tentar tirar aquele feto fazendo uma cesariana de emergência. E se a parada durar mais que 5 minutos. A parada delas é mais propensa a ser por hipóxia. E aí oxigenação e via aérea avançada, nelas são uma prioridade um pouco maior. Como o útero gravídico é muito pesado, imagine uma grávida deitada. E o útero gravídico fazendo peso, né, para baixo, né? Assim como essa figura. E quem está ali atrás? Quem está atrás do útero gravídico? A veia cava inferior. Então, às vezes, quando você está comprimindo o tórax de uma grávida, o peso do útero pode atrapalhar o sangue de voltar pela veia cava inferior para chegar ao coração. Então, uma das coisas que você pode fazer é pedir para alguém da tua equipe fazer um deslocamento do útero com a mão mesmo, desse jeito que você está vendo aqui, ó, ou com uma ou com as duas mãos, ou empurrando ou puxando para o lado esquerdo, enquanto os seus colegas estão comprimindo. Por que para o lado esquerdo? Porque é do lado direito que fica a nossa veia cava. Então você puxa para o lado esquerdo para deixar o lado direito livre, tá? Mais uma coisa que você pode fazer então na parada de uma gestante, tá? Outra, intoxicação por opioide, mais uma situação especial para a gente comentar, é que o algoritmo da American Heart aqui, muito preocupado com uma epidemia que está acontecendo, ainda bem, não aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente, graças a Deus, tem a dipirona, né? E eles lá não têm, porque são bobos nesse sentido, né? Então eles ficam usando opioide lá. E aí é uma epidemia mesmo, né? As paradas cardiorrespiratórias, primeiro paradas respiratórias que evoluem para cardiorrespiratórias, depois por falência mesmo do drive respiratório por intoxicação, né? Então mesmo que seja uma parada respiratória ou uma parada cardiorrespiratória, o naloxone aqui está indicado. Aí você vai fazer naloxone, ó, a cada 2 a 5 minutos, intramuscular, tem até a canetinha, né? Você faz 0,4 até 2 miligramas, perdão, a cada 2 a 3 minutos. A cada 2 a 3 minutos, o naloxone. Como tem uma canetinha, você pode fazer até no suporte básico, no extra-hospitalar, certo? Tem pessoas nos Estados Unidos que já andam com essa canetinha no bolso já. Por quê? Porque ela sabe que ela é usuária de opioide. Coitada, né?
Fala sério, podia vir aqui ao Brasil e começar a contrabandear dipirona, seria muito melhor para a vida dela. Mas como ela acha que dipirona faz mal, né, e que não é eficaz, que a dipirona em muitos casos é mais eficaz que o opioide e mais segura, né, mas enfim, aí são outros 500, né, essa discussão. Mas eu me revolto com isso, é impressionante a bobagem que o americano faz com ele mesmo, mas enfim, ele é um usuário de opioide, ele está com a canetinha lá no bolso. Começou a fazer o atendimento de parada, senhor não responde. Chama ajuda, liga para um 192, traz um DEA. Palpa pulso e respiração não tem. Comecei a fazer aqui as compressões. Pede para alguém que está ao teu redor, ô querido, olha aqui no bolso dele se não tem uma canetinha de remédio. Aí tirou, opa, canetinha aqui, ó, de opioide, de naloxone. Aí você já sabe que ele é usuário de opioide, usa a canetinha de naloxone nele. Combinado, pessoal? Então é isso. Essas são as diretrizes 2020 da American Heart Association para atendimento de parada cardiorrespiratória, com atualizações anuais, que eu já trouxe aqui para vocês, tá? Essa é só nossa primeira aula. Na próxima, por exemplo, a gente vai ainda mais nesse algoritmo. Depois a gente fala de pós-parada. Nossa, a gente tem tanta coisa para conversar juntos aqui. Eu, o Rômulo, né? Outros professores também estão engajados aqui nesse curso para dar o melhor para vocês. Inclusive, antes de finalizar, eu quero fazer um agradecimento especial ao Rômulo pelo convite e a confiança que ele passou a mim para passar esses conteúdos para vocês. Eu espero que eu consiga, nesse curso, fazer com que a confiança dele tenha um bom retorno, que eu consiga fazer o que ele espera de mim e que você também goste muito das minhas aulas e do curso como um todo. Legal, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado e até a próxima.